Olá, saudações literárias. Hoje eu vou falar de Saboroso Cadáver, um dos livros mais impactantes que eu já li. E eu já alerto que aborda o tema antropofagia, que pode ser perturbador para muitas pessoas. Então, enquanto você pensa se vai ouvir, eu vou falar da autora, a argentina Agostina Benserrica. Ela nasceu em Buenos Aires em 1974, publicou 4 livros. Saboroso Cadáver é o terceiro deles, foi lançado em 2017, aqui no Brasil pela Dark Side, em 2022, com tradução da Aileen Medaille. Voltando ao livro, trata-se de um romance distópico, em que um vírus contaminou e praticamente dizimou os animais, tornando o consumo da carne impróprio, tanto os animais domésticos quanto os animais criados para consumo. E as pessoas se tornaram veganas por conta disso? Não porque entra em cena o famoso mercado, aquele personagem do nosso dia a dia, da economia, para que se mantenha o hábito de comer carne. E daí o canibalismo torna-se legal. É claro que é uma ficção, mas vale lembrar que há um movimento no mundo chamado Segunda Sem Carne, que é voltado para pensar na saúde das pessoas, no ambiente, porque a criação grande de animais acaba impactando, provocando desmatamento, emissão de poluentes. Por conta disso, esse movimento prega que um dia da semana não se ingira carne. Isso estava praticamente aprovado em São Paulo e foi bloqueado por força do lobby da indústria da carne. Então, nem um dia por semana admite-se que as pessoas sejam estimuladas, até por questões de saúde, a não ingerir carne. Voltando mais uma vez para a obra, cria-se hipocritamente o que se batiza de carne especial. As cabeças, como elas são chamadas, são desumanizadas e também passam por um processo que as impede de falar. Assim, elas passam por todo aquele processo que um animal de corte passa, né? A criação, o transporte e o abate. É a exacerbação do capitalismo selvagem, não tem outro nome para falar isso, porque mais selvagem do que isso, difícil imaginar. Ao descrever essas etapas por que passam essa indústria sinistra, a autora força uma empatia com os animais que hoje são consumidos, com o sofrimento deles, no processo de criação, de transporte e até o abate. A história se desenvolve em torno de um protagonista. Ele se chama Marcos, como eu, mas ele é Marcos com O, eu sou Marcos com U. E ele é um fornecedor de carne. E ele passa a se questionar com relação a esse modelo. E o que acontece? Ele também está vivendo dramas pessoais. E nesse momento, no auge desse conflito pessoal, ele ganha de presente uma cabeça. Uma moça para ser abatida a hora que ele quiser para consumo próprio. Eu não posso contar mais detalhes, não devo contar, por conta das surpresas, das reviravoltas e de outras passagens da obra. Para quem estiver disposto a ler, eu recomendo, mas alertando, é uma obra que impacta muito, mexe, é forte, mexe com as emoções. E o desfecho dessa história é um soco no estômago, um soco daqueles fortes. Bom, Saboroso Cadáver tem 192 páginas, com a capa dura e uma edição muito caprichada e uma ousadia da Dark Side. Vocês vão perceber, nem na capa, nem na contracapa,
nem na lombada consta o nome do livro e da Agustina Benzerrica. Não tem o nome do autor e do livro, claro que você vai encontrar lá dentro. O destaque fica por conta dessa imagem bastante sugestiva e instigante. É um livro de capa dura, como eu falei, muito bem acabado. Antropofagia, quando se refere ao consumo de carne humana, o canibalismo, é um tema muito tabu. Há 3 razões assim básicas que a gente pode atentar. Uma é a questão cultural. Grupos humanos ao redor do mundo, em algum momento, consumiram carne, principalmente, e não só, mas de inimigos abatidos num confronto, imaginando, entendendo que aquilo lá, naquele ato, ele estaria se apoderando da força do inimigo derrotado. Seriam as questões culturais. Outra é a psicopatia. Vez ou outra a gente ouve falar de notícias em que descobriu-se que uma pessoa atraía, matava e consumia suas vítimas, isso às vezes durante anos, né? Isso aconteceu ao longo do tempo e aparentemente continua acontecendo. E outra questão é a sobrevivência. Eu não tenho aqui o livro, mas um exemplo marcante disso é a história de um avião com passageiros do Uruguai a caminho de Santiago do Chile. Ele sofre uma queda nos Andes, num lugar totalmente isolado. Algumas pessoas morrem no acidente, mas muitos sobrevivem. E com o passar do tempo, a alimentação se esgota e toma-se a difícil decisão de passar a ingerir a carne das pessoas que morreram e estão conservadas ali no gelo. Bom, atribui-se muito, foram 16 pessoas sobreviveram. Eu convivi em algum momento com um deles, ele se tornou um jornalista da área de indústria automobilística, e quando havia um grupo de sul-americanos por exterior, o Nando Parrado sempre era motivo de atenção da imprensa local. Isso anos depois, mais de 20 anos depois do ocorrido, ele era entrevistado porque ele era um dos sobreviventes. Enfim, muitos deles eram jogadores de rugby, ou seja, jovens, muito fortes, com a saúde em dia, e por conta disso também o hábito de ingestão de carne no Uruguai, na Argentina, mesmo no sul do Brasil, muito frequente, então eles estavam acostumados, e na Argentina e no Uruguai se come muito as glândulas, as vísceras dos animais, então a resistência a tomar aquela decisão foi menor, mas é claro que a fome foi determinante. Então é um livro que eu recomendo muito, Os Sobreviventes, de Piers Paulhead. Se eu não me engano, já foi adaptado para o cinema umas 2 vezes, mas é o contato direto com uma situação dramática, uma questão de sobrevivência muito diferente do que nos conta Saboroso Cadáver, que as pessoas tinham plenas condições, a sociedade tinha plenas condições de optar por uma alternativa de alimentação, mas o consumo da carne foi imposto da maneira mais questionável, e questionável é pouco, nesse caso, para a sociedade. Hoje é isso, boas leituras, até a próxima.